Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, porque ela é vencedora de um prêmio super importante aí, numa parceria da Bayer com a BAG, que é o prêmio Mulheres do Agro. Então, eu estou falando da Simone Tessaro News. Então, ela é uma mistura, aí você já viu, né, gente? Ela deve ter descendência de italiano e casou com um alemão. Ô, Simone, obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, o prazer é todo meu, sabe? Eu estou muito honrado por esse convite e espero agregar aí as pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. Com certeza vai agregar muito. Já começa falando com essa coragem sua aí, italiano, casando com alemão. Já que nós estamos falando desse assunto, eu queria que você falasse para mim, antes de a gente falar do prêmio que você ganhou, que agora você é super famosa no Brasil inteiro, eu queria que você me falasse o seguinte: como é que é a sua vida? Você nasceu na roça, a sua família sempre foi da lavoura, sempre foi da labuta. Conta um pouquinho para nós isso. Então, Carlão, eu sempre fui da roça, né? Eu nasci na roça, meu pai, minha mãe, meus avós eram agricultores, né? São até hoje. E aos 12 anos de idade eu perdi meu pai. Então, assim, como que eu posso dizer? Foi bem desafiador, sabe? Porque daí a minha mãe tinha 34 anos, eu tinha 12 anos de idade e a minha irmã 7. E a gente teve que assumir uma propriedade totalmente desestruturada financeiramente e emocionalmente, que eu falo, né? Então foi muita luta, foi muita determinação, assim. E aí, aos quase 17 anos, que eu falo, porque eu tinha 16, né? Faltava um mês para mim completar 17 anos, eu me caso com meu esposo. E daí minha mãe, então, dá carta branca para a gente assumir a propriedade e tocar da nossa maneira, sabe? Nossa, que história Então, é bacana, que história. Eu fico imaginando esse dia aí, logo depois do desaparecimento do seu pai, vocês devem ter se abraçado, as três, e falar assim: nós temos que sobreviver, nós temos que ir para frente. É isso que. A sua mãe deve ser uma mulher muito formidável, corajosa. Como é que foi enfrentar esses dias aí? Então, ela é bem forte, né? Teve que ser, na verdade, né, Carlão? Eu acho que a circunstância faz a gente ficar forte, faz a gente ficar resiliente. E daí ela, da maneira dela, foi tocando, então, a propriedade 4 anos, sozinha, né? E a gente, então, tirava o leite das vaquinhas para sobreviver, e a gente sobrevivia também com a pensão que ela ganhava de viúva, sabe? E eu digo que a gente sobrevivia, porque ela ficou 10 anos ainda endividada, porque a gente perdeu todo o patrimônio que a gente tinha. Tanto teras, né? Um alqueire de terra foi vendido baro para olaria, foi perdido estoque de soja e de milho, foi perdido todo o dinheiro que tinha, então, e daí ela ainda, por 10 anos, permaneceu nessa dívida, sabe? É claro que para salvar a vida do meu pai, né? Quem não tentaria salvar a vida, né? Com Claro. certeza, né? A escolha foi certa. Mas, infelizmente, né, Deus tem os propósitos dele e não foi possível. Mas, assim, foi bastante desafiador. Essa é a palavra mesmo, desafiador. Como é que, como é que foi essa sua decisão já de casar tão jovem e de ter um marido que pudesse te ajudar aí já e fazer essa transformação? Como é que foi isso? Todas as meninas, a maioria casava cedo, né? Mas não foi por esse motivo que eu casei. Uhum. Realmente porque eu, né, amo meu marido e a gente se encontrou ali, e ele também era daqui, era do sítio. Casamos, ganhamos da minha sogra uma galinha com uns pintinhos, um porco, um suíno no caso, né? E uma vaquinha de leite, e eu da minha mãe também. E ali a gente começou, plantava fumo, trabalhava com fumo na época,
trabalhava de peão, né, por dia, Uhum. até que um dia saiu uma oportunidade da gente colocar aviários de postura, granja de postura comercial, produção de ovos com a integração da cooperativa, né? A gente precisava ter uma renda a mais. A gente tentou de tudo, trabalhar em prefeitura, trabalhar de funcionário, sabe? Mas não era aquilo, a gente queria ficar na propriedade e fazer isso progredir, sabe? Ok. Porque eu via muitas propriedades se perderem com a morte do patriarca, sabe? Então, às vezes a mulher não tinha o controle, os filhos também não queriam saber daquilo, eles acabam vendendo aquela propriedade e indo para a cidade. E depois, muitas vezes eles se arrependiam. Só que daí, para voltar para comprar o que você tinha, você não conseguia mais. Então, eu não queria esse destino para nós. E nem minha mãe também cogitava isso, sabe? Mas a Uhum. gente tinha que, de alguma forma, fazer isso prosperar. E sobreviver da propriedade, entende? Aí que surgiu essa integração com a cooperativa, que a gente colocou, então, na época, 18 anos atrás já, 2 aviários com 5.000 aves, com 5 Uhum. mil galinhas panhadeiras. E também, 2 anos, 3 anos depois, a gente começou uma sociedade com meu cunhado, que hoje ela não existe mais, né? Uma sociedade de máquinas agrícolas. E aos poucos a gente também, 15 anos, né? Vai fazer agora. Então, meu cunhado acabou falecendo esse ano. E a gente, então, comprou, né? A Sociedade das Herdeiras. Então, hoje eu e meu esposo tocamos essa frota, digamos assim, e a gente presta serviço do plantio à colheita para os agricultores aqui, para os nossos clientes, sabe? E daí arrendamentos de terra e a nossa lavoura que a gente toca. Ô, Então, Simone, eu escutando aqui você falar, você me parece ser uma moça, uma mulher extremamente forte, e como diria meu avô usava um termo, quando ele queria falar que uma pessoa era muito inteligente, ele não usava essa palavra inteligente. Meu avô falava assim: nossa, que mulher ativa, entendeu? Ele falava assim que a gente era ativo, ativo no sentido de inteligente. Você parece ser uma mulher forte, uma mulher ativa. Você, só para fazer um parênteses, porque você colocou aí essa sua, vamos dizer assim, podemos chamar de uma tragédia familiar, perdeu o pai tão cedo, né? Você estudou, Simone? sim, Até você. eu fiz, eu fiz OATV, né? Aí eu me casei, eu estava fazendo magistério, eu Uhum. terminei magistério. É. Aí, 2 anos depois, como eu não tinha possibilidade financeira, não tinha passado em nenhuma faculdade pública, então Uhum. eu fiz a minha faculdade à distância, né? Sim. Então, eu fiz administração. Aí, Então você foi fazer aí que você aí que você falou mesmo, agora é comigo, deixa comigo esse negócio, né? aí depois, agora, eu fiz uma pós voltada ao agronegócio, né? Agronegócio e inteligência competitiva. Tudo à distância, sabe? Mas eu venho sempre. Eu faço parte do Comitê Feminino da Cooperativa Lar também, até estou coordenadora no momento, né? Do comitê. E a gente tem muitos cursos voltados à mulher, então, tanto na área da gestão da propriedade, tanto na área emocional. E eu sempre fui, sabe? A cooperativa entende, a gente entende que quando uma mulher ela está emocionalmente bem, né? Numa família, Uhum. porque ela é o pilar emocional, ela ajuda toda a família e a gente consegue mediar muitas situações e muitos conflitos que a gente vive, sabe? Então, eu sempre fui muito voltada para essa área. Então, tantos cursos que eu faço pela cooperativa, tantos cursos que hoje, graças a Deus, eu tenho, né, condições de fazer e de pagar. Uhum. Então, eu sempre venho investindo em mim, sabe? Como é que foi essa história do prêmio aí? Como é que você se inscreveu no prêmio? Como é que você pensou, falou assim, não, eu tenho que contar essa história? Como é que você chegou nisso? Então, no ano de 2018, eu não sabia do prêmio. Aí, no Uhum. ano de 2018, 2 cooperadas da cooperativa ganharam o prêmio. Uma em
terceiro lugar, se eu não me engano, e a outra em segundo lugar, uma grande propriedade e uma média propriedade. E eu fiquei intrigada com aquilo lá, porque daí a cooperativa divulgou, claro, imagina 2 cooperadas da cooperativa ganhar 2 prêmios nacionais, né? Uhum. Aliás, um prêmio nacional, mas 2 representantes da mesma região. E aquilo me intrigou de uma maneira, eu pensei, mas que prêmio que é esse que eu não sabia, sabe? Aí fiquei de olho no prêmio. Em 2019, eu me coloquei à disposição, então, para ser coordenadora do Comitê Feminino. E quando abriu as inscrições do prêmio, né, Mulheres do Agro, então, a minha chefe, vamos dizer assim, a Suzana, falou que a gente deveria, então, pedir para a cooperativa para alguém ir lá acompanhar o prêmio de perto, para ver o que realmente era tal. E eu acabei, em 2019, me inscrevendo no prêmio também, né? Em 2019 eu me inscrevi, mas deixei algumas coisas a desejar. Não coloquei toda a minha história, toda a minha trajetória, tudo que eu fazia, sabe? Porque eu vejo o prêmio, Carlão, como um reconhecimento, mas não só para mim, sabe? Um reconhecimento para a família inteira, desde o meu pai, desde os meus avós, porque é um legado que se vem construindo da minha mãe, da minha irmã, do meu esposo, tal, dos meus filhos. Em 2020 eu pensei, quando abrir a inscrição dos prêmios, no primeiro dia eu já vou começar a escrever, né? E o interessante é que eu começava o formulário, eu escrevia, daí às vezes, porque tu contar uma trajetória, às vezes você acaba se perdendo, tu não vai lembrando de tudo, né? Uhum. E daí eu ia para o aviário que fazia a catação dos ovos, e lá eu lembrava que, por exemplo, eu tinha mata ciliar. Aí eu escrevia assim na mão, mata ciliar. Daí eu vinha para cima, quando eu tinha uma oportunidade de pegar o computador ou no celular mesmo, eu ia, sabe, rascunhando, rascunhando, rascunhando. E no final, eu só, então, visualizei a minha história e, tipo, e quando você finaliza aquilo e tu olha, independente de você ganhar o prêmio, sabe, Carlão? A minha história estava ali, e daí eu pensei, gente, essa é a minha história, né? Você Olha o pensou que a assim, gente... gente, eu sou uma vencedora, mesmo eu independente. não ganhando o prêmio, exatamente. Mas aí, né, por alegria, né, não sei, fui ficar entre as finalistas e fiquei ainda em segundo lugar em pequena propriedade, com mais de 200 histórias inscritas. Daí você percebe que da nossa maneira, do meu jeito, né, do jeito da minha família, a gente vem fazendo da nossa maneira e fazendo dar certo o negócio, sabe? Então, assim, isso é muito gratificante para mim. Então, o prêmio veio para concretizar tudo isso, sabe? Ô, Simone, deixa eu te falar, gratificante mesmo é para mim, para para gente, para eu ter te recebido aqui nesse programa Fala Carlão, super especial, você ter contado essa história, se emocionado aqui, me emocionei também. Então, esse programa, mas infelizmente o nosso tempo já esgotou faz tempo, mas eu não consegui deixar de a gente de você falando com tanto coração. Então, eu queria agradecer você imensamente por você poder, pelo seu tempo de estar aqui com a gente e por você ter falado com essa voz vinda lá do coração, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Meu Deus, a gratidão é toda minha, Carlão, tá? Muito obrigado mesmo. Espero ter agregado, né, contribuído para o seu programa, inspirado, de repente, outras mulheres. Agradecer muito, sabe? Então, muito obrigada pela oportunidade. É só eu que tenho que agradecer. Eu que agradeço. Eu falei aqui com a Simone Tessaro News e se você tiver na nossa audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Ô, Simone, obrigado, viu, querido? Valeu demais. Imagina, muito obrigada, tá, Carlão? Obrigada pela oportunidade. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.